Tá, à vontade. Então, gente, estamos aqui com o Guilherme Dogo, estudante da Faculdade Casper Libero, assim como nós. É jornalista da Rádio CBN, nos atendeu aqui, até respondendo até rapidamente minha mensagem. Tudo bem, Guilherme? Obrigado por estar aqui, por receber a gente aqui. Obrigado a Muito vocês. obrigado a Muito todos obrigado. nós. Mas Tudo. Tá pegar ajudando muito. pergunta, vai, pode começar. E se puder contar um pouco da sua Vai, trajetória, como você foi da faculdade da Casper até agora a CBN, como é que foi esse processo? Então, no quarto ano eu consegui um estágio aqui, porque todo ano tem um processo seletivo, por volta de outubro, mais ou menos, começa o processo. E aí eu estava no terceiro, e no quarto eu comecei aqui. Eu passei um ano como estagiário, e na época eu fazia CBN e Rádio Globo. E eu fazia 3 meses CBN, 3 meses Rádio Globo e depois de novo. Eu trabalhei no esporte, na Rádio Globo, trabalhei no entretenimento da Rádio Globo. E na CBN eu fazia o jornal da CBN, fiquei muito tempo fazendo o Jornal da Manhã, que é com o Milton e na época era o Thiago Barbosa, agora é a Cássia Godoy. E aí eu fazia junto com eles muito tempo no estúdio. E era legal, uma rotina bacana, assim. E aí no final do ano, tinham 4 estagiários, inclusive 3 eram da Casper. E aí eu fiquei como trainee e um outro amigo meu também ficou. E a gente continuou como trainee até o ano passado. Eu fiquei acho que 6 meses como trainee e agora passaram como repórter também. Eu sempre quis trabalhar em rádio. Então, foi uma coisa assim, eu nunca pensei que eu ia trabalhar em rádio, porque eu era muito tímido na faculdade, então eu gostava muito de jornal, de escrever. Só que eu nunca tive, eu trabalhei um pouco na revista Esquinas, que era muito legal, só que era um processo diferente, porque você, não sei como está sendo agora, mas você entra lá, faz uma reportagem, aí você manda, tá, aí você escreve na outra vez, na outra edição. Mas, então eu sempre pensei em jornal, e a rádio nunca foi uma opção, assim, que eu considerei. Mas foi legal, porque quando eu entrei, meio que eu falei, putz, isso aqui é bacana pra mim, isso aqui faz sentido, assim. Ainda mais produção, que eu gosto bastante. E aí acho que me encontrei nesse sentido de produção. Acho que não no microfone, mas na produção sim. Você que já está com uma experiência até grande em trabalhando em rádio, né? Como você diria que é o ritmo dentro de uma rádio? Em uma cidade como São Paulo, que acontece coisa o tempo inteiro, você diria que a CBN é uma rádio mais focada em hard news? Em hard news sim, assim, tem dias que são tranquilos, que nem hoje, aparentemente tá tranquilo, não aconteceu nada demais. Mas assim, tem dias quando aconteceu o Brumadinho, aí a gente para tudo que a gente tá fazendo, cai todos os programas. Inclusive no dia, acho que foi uma sexta-feira, se não me engano, né? Era aniversário de São Paulo, a gente tá com uma programação especial. E aí no dia que aconteceu aquilo, foi logo depois do programa especial que a gente teve na Paulista. E tava no ar o estúdio CBN. E aconteceu. E aí a gente deu a notícia, aí a gente começou a ver que era grave, e aí caiu tudo. Aí o convidado que estava aqui foi dispensado, falou assim, ó, desculpa, teve que ir embora. E aí a gente começou uma programação só de Brumadinho o tempo inteiro, mandaram um repórter para lá, enfim. Então assim, quando é hard news, quando tem muita notícia, o dia é muito corrido. Agora quando não tem, a gente fica tentando ver aonde a gente pode ir para tentar achar alguma entrevista legal, algum personagem bacana. Mas é uma rádio só de hard news, sim. E é focado bastante em política e esporte, né? E dia a dia. Sim, é bastante em política e eu acho que a CBN tem uma coisa legal que assim, a gente tenta tratar temas que não são só hard news. Que nem o Estúdio CBN hoje, se eu não me engano, eles estão falando de educação. Tudo bem que é um pouco hard news, mas eles estão falando de educação, né? Pegando aquela fala do ministro sobre os vídeos das crianças lá cantando hino. Mas foi hoje, essa notícia foi de terça-feira. Então assim, a gente tem um tempo que a gente demora um pouco para tratar assuntos que foram do dia, mas que hoje estão sendo tratados hoje só no estúdio CBN, no estúdio. Né? Qual que é o público-alvo da rádio e tem alguma variação desse público em relação ao programa? Por exemplo, tá passando um programa, tem um certo público, tá passando outro, tem outro certo público. Tem essa diferença também? Então, o jornal da CBN, que é o principal, é voltado mais para um público adulto, né, a maioria. Vou dizer, assim, mais velho. Mas a gente está tentando encontrar uma solução de trazer o público mais jovem para a programação. O Estúdio CBN, inclusive, é um programa que tenta trazer um pouco disso, que não trata muito de hard news e tal. Mas a maioria dos programas é o mesmo público, então um público mais velho, que tem uma renda um pouco mais alta, e a gente está tentando achar um outro viés para conseguir, porque o rádio assim é um veículo que quando as pessoas se acostumam a escutar, eles acabam pegando o gosto pela coisa, mas o jovem está sendo um pouco difícil, sim.
Mas agora, por exemplo, com as redes sociais até tá mais fácil de Sim. achar os jovens também, né? Por exemplo, o público de vocês, hoje, majoritariamente, é mais pro rádio ou pro internet, pelas redes sociais de vocês? Então, a nossa, majoritariamente pelo rádio. Começou um movimento da gente começar a migrar para rede social, do Facebook, fazer as lives. Aí o Facebook começou a minguar um pouco, começou a ser mais Instagram. A gente tem uma plataforma bem forte no Twitter, né? Muito por conta até do Milton, que ele conhece bastante e tal, então ele tenta fazer com que a CBN seja forte lá. E aí a gente está tentando fazer com que o Twitter seja uma plataforma mais forte do que o Facebook como um todo. Mas que nem no site nosso, a gente transmite todos os programas ao vivo, né? Como outras rádios fazem também. Mas fica só no site. No YouTube, por exemplo, a gente não tem live no YouTube. A gente ouve falar muito sobre a televisão, da pressão que existe por audiência, das emissoras disputando audiência. Você acha que tem muito disso na rádio também? Uma pressão muito grande por audiência? Sim e não, assim, porque a rádio tem uma coisa muito do costume, assim. Então, assim, é lógico que a gente fica brigando por audiência com outras rádios. Mas acho que são públicos muito diferentes. Da PAN e da Band News são públicos realmente muito diferentes. Então não tem essa coisa precisa ser melhor que a PAN. Lógico que a gente sabe quanto eles fazem, quanto a gente faz e tal. Mas acho que é um pouco diferente de TV. Mas porque o público, acho que de rádio é diferente também. No que você diria que a CBN se diferencia das outras rádios? Da Jovem Pan, das outras? Então, eu acho que a CBN traz uma programação um pouco mais linear, assim, das coisas. Eu não sei exatamente o quanto isso significaria a Band News ou a Jovem Pan. Mas a CBN tenta trazer visões de lados opostos. A gente sempre tenta trazer vários ângulos pontos de vista, né? Tanto que a nossa digamos assim, nosso marketing é o CBN Plural, que tentar trazer vozes diferentes para um mesmo debate, né? E eu acho que às vezes falta isso, inclusive na PAN, por exemplo, é uma rádio tem um viés ideológico muito claro ali. E eu não sei se a CBN tem um viés tão claro assim quanto a PAN. Tem um viés, mas como todo mundo, mas não é tão claro como a PAN ou a Band News. Você tem liberdade para sugerir pauta aqui, ou a linha editorial é muito rígida aqui? Então, isso é uma coisa muito positiva aqui da produção, assim, a gente é muito livre, às vezes até demais, assim. A gente pode sugerir realmente qualquer tema, lógico que assim, usando o bom senso, né? Mas assim, o âncora não é uma relação muito assim, o âncora é meu chefe e tudo que ele falar pra mim eu aceito. Lógico que assim, quando ele fala, eu levo mais em conta, mas eu posso sugerir temas e não vou ser barrado por isso. Então a gente pode, é um ambiente muito livre. E às vezes isso é até negativo no sentido assim, a gente não tem uma barreira que fala assim, daqui não passa. Mas assim, na maior parte dos casos dá certo. Isso se aplica a um estagiário também, por exemplo? Bastante. Assim, que nem eu era com o estagiário do jornal, na época o Luiz Nascimento, que é o nosso chefe hoje, ele produzia no estúdio. Toda vez que acabava o jornal, ele fazia uma reunião de pauta com o Milton, aí ele voltava pra mim e falava, tem alguma sugestão pra amanhã? Aí eu falava, tenho essa, ou às vezes eu falava, não tenho, tudo bem. Mas quando eu falava, tenho essa, pode ser que não vire pro outro dia uma entrevista, mas pode ser que dali uma semana vire alguma coisa. Quais seriam os carros-chefes da CBN de programas que você acha que dá mais audiência, os que se destacariam mais? O jornal, o 1 e o 2, um cada manhã, o pessoal tá indo trabalhar, e no 2 as pessoas estão voltando para casa. Mas a programação local é bem forte. O CBN São Paulo é um programa muito conhecido, inclusive pelo poder público, né, o que é positivo. E o pessoal no Rio de Janeiro também é bastante forte. Acho que é mais por aí. Os programas da tarde eles ficam num limbo ali do rádio, né? Mas eles estão indo super bem. O Estúdio CBN tem uma boa resposta, inclusive no Twitter mesmo. Então, assim, acho que os carros-chefes são os jornais 1 e 2 e os programas locais que a gente tem. A gente sabe que o jornalismo está mudando, né? Ultimamente, está em transição. E você acha que na rádio também está em transformação? O jeito de fazer rádio está mudando muito com o passar do tempo? Sim, com certeza. Essa questão de filmar as pessoas fazendo rádio é uma coisa que surgiu há pouquíssimo tempo. E a gente está assim, a PAN está muito à frente, a Band News está começando igual a gente. E eu acho que tem um caminho grande nisso, né? Um mercado de mídias sociais, de gravação que ainda não explorou direito. Então acho que nessa parte de gravação, isso é com certeza uma mudança, né? Porque assim, hoje os âncoras às vezes até falam assim, pô, eu não tenho noção de que eu tô falando aqui e não tá indo pro ar. Algumas pessoas estão vendo no vídeo e podem ler o meu lábio, né? Então a gente se controla mesmo sem TV às vezes. Como que a CBN se comunica com o ouvinte?
Maior parte pelo WhatsApp e pelo Twitter, a maior parte. Uhum. E o WhatsApp, assim, a gente tem uma plataforma, a plataforma normal, né, que todo mundo usa. Só que os ouvintes, eles costumam gostar mais do WhatsApp só que assim, a gente tem uma resposta muito rápida. Hoje, por exemplo, a gente tem um comentarista que falou, fez uma despedida, assim, porque ele tá querendo se aposentar e tal. E na mesma hora, vários ouvintes, assim, é uma coisa de lotar a caixa de e-mail, de Twitter e tal. Então, assim, a maior parte é WhatsApp. Mas funciona, acho que é funcional pra gente. E essa parte ajuda você a formular pautas, a ver tipo, o que as pessoas estão falando, o que elas estão querendo ouvir. Então, a gente tem um quadro que chama Você Faz a Pauta, que geralmente vem de WhatsApp de ouvinte. Eles mandam uma foto, sei lá, foram no posto de saúde, no Butantan e não tem uma vacina. Aí eles falam, fui aqui, não tem vacina, eu tô aqui 2 meses esperando e não tem. Aí a gente vai lá, cobra. Aí tem a vinheta, você faz a pauta, fala o nome do ouvinte que fez, a gente entrevista. E a CBN, ela tem recursos para fazer essas grandes reportagens ou tem algum tipo de limitação? Na maior parte tem recurso, assim, acho que até inclusive a gente tem uma boa questão de colocar repórter na rua. Lógico que tem limitações, então assim, grandes coberturas, que nem Roraima, agora há pouco, e a gente não foi. A gente fez uma fila que tava lá e ela fez pra gente uma cobertura especial. A gente não mandou ninguém daqui ou de Brasília pra lá. Então tem essas limitações, assim, grandes coberturas, eu acho que falta isso. Mas na maior parte dos casos de rádio, assim, a programação local, a gente tem uma boa cobertura de repórter, assim. E você é produtor. Produtor. Como funciona o seu trabalho? Então, eu fazia o CBN em São Paulo, e aí eu chegava aqui cedo, fazia o programa, então eu marcava uma entrevista, falava os comentaristas e ia pro estúdio, ficava até ao meio-dia. Aí depois ficava pensando no dia seguinte. Hoje eu faço o jornal do CBN, só que o jornal é de manhã, eu fico à tarde. E aí minha função é fazer a pré-produção, então o que eu faço? A entrevista do dia seguinte foi eu que marquei. Ou as reportagens que vão ao ar, eu que coloquei numa lista e falei, isso aqui é importante, isso aqui não é. Então a minha função é mais, digamos assim, burocrática no sentido de pensar numa pauta, marcar a entrevista pro dia seguinte. Às vezes, inclusive, tem dias que eu marquei num dia e no outro dia a pessoa não atendeu, de manhã. Então às vezes é um pouco frustrante também. mas na maior parte dos casos é isso. A minha função hoje é essa, fazer o jornal com o Milton. Então eu chego aqui, ligo pra ele, pergunto o que ele decidiu de pauta, se ele pensou em alguma coisa e tal. Se ele não pensou em nada, eu sugiro. A gente vai batendo papo e tal. Às vezes a gente tem 4 planos, nenhum dá certo. Às vezes 3 dão certo, aí eu vou tentando negociar para outros dias. Enfim, é mais ou menos isso a minha função hoje. E os quadros, por exemplo, do Cortella, ele não vem até a rádio gravar, ele simplesmente grava e manda. Tem mais quadros assim, à distância? O que a gente desenvolveu esse ano, que foi legal, é que a técnica fez um aplicativo para os comentaristas no celular deles, eles abrem lá e tem a qualidade do estúdio pelo celular. Então o Cortella grava da casa dele e manda pra gente por volta, sei lá, 2 da manhã, sei lá. E aí de madrugada o editor pega, ouve, né, vê se tá tudo certo, e ele libera. Mas eles fazem tudo de casa, nenhum deles vem pra cá gravar. E é novo esse negócio da qualidade do estúdio no aplicativo? É bem novo, na verdade a gente tá testando faz 2 meses, que a gente tá tentando testar com todos os comentaristas, pra eles entrarem ao vivo desse jeito. Porque por telefone, assim, a qualidade é bem ruim às vezes. Antes disso era feita com a qualidade ruim mesmo. Então, é que assim, a gente tenta sempre fazer pelo fixo com os comentaristas. Uhum. Só que às vezes eles não podem, às vezes estão em viagem, às vezes estão no aeroporto, sei lá. Então foi uma ideia da nossa técnica de colocar esse aplicativo que pega a rede de conexão móvel, né? E aí eles entram com qualidade de estúdio pelo áudio do celular. Às vezes, o ruim é que assim, às vezes como a conexão é ruim, né, aqui no Brasil, aí acaba que cai, né, muitas vezes. Mas a gente tá tentando, é um teste, né? Pra melhorar essa qualidade. Entendi. Acho que tá ótimo. Acho que é isso também. Alguém quer fazer mais nada? Pergunta? Acabou? Não, acho. Só avisa que eu... Pode participar então.